Hoje, 20 de maio de 2020, estamos começando mais uma aula com a primeira série. A aula hoje será de Sociologia, tá? Hoje nós temos alguns temas bem interessantes, como a turma gosta de participar, de interagir, será tudo de bom, ok? E nós vamos aqui para o nosso slide. Sempre eu vou estar comentando com vocês, tá bom? Mas é um modo de resumir a unidade do livro, tá certo? Por esse motivo eu estou usando slide para que flua melhor a nossa comunicação. Como nós vamos ter a primeira aula de Sociologia, vou fazer a introdução à Sociologia, de um modo que vocês poderão acompanhar e entender a unidade temática do livro de vocês, tá? Esse material de Sociologia, ele está disposto no livro da página 2, tá? A primeira página, pessoal, a primeira página que aparece texto, tá bom? Eu vou até mostrar para vocês, porque muita gente fica ligando para mim, perguntando. Então eu vou logo mostrar para vocês, que é para ninguém ficar na dúvida, tá certo? Olha, na apostila de vocês, diferente, né? Porque é preto e branco, aparece isso, essa imagem aqui. Essa página aqui é o sumário do livro de Sociologia. É a página 1. Quando começa texto, esse tipo de texto aqui, ó, onde tem unidade 1, introdução à Sociologia, é a página 2. Se não tem número na sua apostila, coloca o 2 aqui, ó. Daí você vai seguindo a sequência, 2, 3, 4, 5, e assim você se organiza melhor. Porque sempre eu vou estar falando em páginas. Hoje nós teremos atividades e leituras, e questionamentos, debates, com os temas envolvendo a página 2 até a página 15, tudo bem? Tá, sobre isso está tudo legal. Vamos continuar. Vamos aqui. Introdução à Sociologia. Professor Eliette Oliveira, disciplina de Sociologia, primeira série. Demora um pouco, né? Certo. Nascimento da Sociologia. Aí nós temos uma imagem bem interessante. Nós temos a Revolução Industrial, né? Quando começam a surgir as máquinas, o trabalho das pessoas sendo mais afetado, né? O psicológico dessas pessoas ficaram muito abalados, porque eles precisaram aprender a trabalhar com a tecnologia, e às vezes as máquinas para eles era uma tecnologia nova, assim como as videoaulas está sendo uma tecnologia nova para os professores, né? Antes a gente usava pincel, quadro, alunos presentes para animar a sala. Agora nós estamos dando aula só. Isso não é legal, né? Só assim, entre aspas, porque quando vocês veem a videoaula na plataforma, quando vocês interagem comigo também no grupo, isso ajuda muito, porque aí nós percebemos que o nosso trabalho está tendo utilidade, está fluindo. Então, a Revolução Industrial, a burguesia bem no meio e a Revolução Francesa. Tudo isso aqui, ó, esses dois eventos, com a burguesia no meio aqui, acabou havendo a instalação do capitalismo. O capitalismo, pessoal, é um sistema de governo onde a lei da procura e da oferta é a que vale. E a visão do capitalismo é bem clara: o lucro, tá? O lucro é a margem total do capitalismo, ou seja, o capitalismo ele não visa outra coisa, ajudar, beneficiar, não,
visa o lucro, tá certo? A primeira revolução industrial, que aconteceu na Inglaterra, em 1780 a 1860, as cidades, as indústrias, fim da sociedade servil, maciça migração para a cidade, jornada de 12 horas sem férias. Olha só os direitos que as pessoas nessa época não tinham. Percebam. As cidades, pessoal, elas começaram a aumentar desordenadamente. Por quê? Por causa das indústrias. Fim da sociedade servil. Lembrem-se, a Europa estava saindo do sistema feudal, tá? Então, por esse motivo, as pessoas começaram a migrar da área rural para a área urbana. Por quê? Porque estavam pensando que trabalhar nas fábricas era melhor, era mais lucrativo para eles do que trabalhar na terra dos outros. Pense bem, não era na terra deles, era na terra dos outros. Lembre-se que o sistema feudal era assim que acontecia. O senhor feudal era proprietário da terra e os servos trabalhavam para ele, tá? O que aconteceu? Com o fim da sociedade servil, as pessoas começaram a mudar maciçamente para a cidade. Aconteceu o êxodo rural, tá? Só que nas fábricas, nas indústrias, a jornada de trabalho era de 12 horas por dia e sem férias, ok? Manchester, no século XIX, teve um aumento assustador da prostituição, suicídio, alcoolismo, infanticídio, criminalidades, violência, tifo, cólera e miséria. Tudo isso, o que estava acontecendo? O aumento assustador da prostituição. Claro, as pessoas não tinham como trabalhar, talvez, e todos não davam certo para trabalhar nas empresas, nas indústrias, acabavam indo procurar outro jeito de angariar fundos, né? Conseguir dinheiro. Suicídio, por quê? Porque as pessoas começaram a se desesperar, não tinham como se alimentar, não tinham como cuidar da família. Alcoolismo, todas as vezes que a gente ouve falar que os homens estão desempregados, os homens principalmente, que o alcoolismo ele afeta também hoje em dia as mulheres, mas naquela época com certeza afetava mais aos homens. Então, o desespero torna as pessoas bem dependentes químicas, tanto de álcool como de outras drogas. O infanticídio, ou seja, as famílias se desesperavam, não tinham como sustentar seus filhos, faziam o quê? Matavam seus filhos. Criminalidade, muitos roubos, muita violência, tifo, cólera e miséria. Tifo, cólera, doenças, falta de saneamento básico, e a miséria total. Por quê? Porque as pessoas não tinham o mínimo, não tinham alimentos, não tinham onde trabalhar e o saneamento básico era zero. Vocês imaginam, hoje, na nossa cidade, por exemplo, nós estamos já no ano 2020, né? Alguém pode dizer, professora, mas nós estamos na América, no Brasil, na região norte, no estado do Pará, novo repartimento, tudo bem. Mas você calcula o tempo que já passou, não é isso? E até hoje existem lugares no mundo onde o saneamento básico ainda é praticamente zero, tá? Nós moramos numa cidade onde o carro do lixo, por exemplo, passa bem pouco. Eu observo também que nas vilas residenciais aqui, Morumbi, o Irapuru, o carro do lixo passa, eu acho que mais vezes. Não sei se é impressão minha, né? Mas eu moro no Vale do Sol e o carro do lixo demora para passar bastante. Às vezes passa uma vez na semana e às vezes muda o dia, as pessoas se preparam para organizar tudo bonitinho ali. Vamos supor, próximo da minha casa, o carro do lixo passou numa quinta-feira. Aí coloquei uma plaquinha, quinta-feira, carro do lixo.
Aí nós organizamos tudo. Quando foi na quinta, não veio carro. O carro passou da quinta, passou sexta, passou sábado, passou domingo, veio na segunda, ou seja, quase uma semana a mais nós ficamos acumulando lixo. Aí os animais que são criados soltos na rua vêm, destrói. Então assim, saneamento básico, nem naquela época lá na Europa, nem aqui. Agora você imagina, pelo menos tem algumas ruas asfaltadas, tem alguns bairros que tem saneamento básico, e naquela época lugar nenhum tinha saneamento básico. Então você imagina a proliferação de insetos, de bactérias, de vírus, né? E assim as doenças eram muitas, tá? E as pessoas menos favorecidas morriam mais, como sempre. Então vamos lá. Mas o que é sociologia? A sociologia é uma resposta intelectual às novas situações colocadas pela Revolução Industrial. Ou seja, os problemas que foram surgindo, né, com o surgimento dos trabalhos com as máquinas, o grande acúmulo de pessoas cansadas, trabalhando às vezes mais de 12 horas por dia. Tem aquele filme de Charlie Chaplin, se eu não me engano Vagabundo, uma coisa assim, mostra que a personagem do Charlie Chaplin, ele fica cansado. Por quê? Porque ele fica desnorteado com aquele trabalho deixa ele com tiques nervosos, ele fica apertando ali os parafusos de tudo que passa perto dele. Aí de repente ele vê uma mulher com um vestido que tinha os botões parecidos com parafusos, e ele com as duas chaves ele corre atrás da mulher. Então assim, por que ele faz isso? Porque o corpo dele, a mente dele não estava tendo tempo para ele respirar. Hoje em dia, quem trabalha, por exemplo, com computador, né? Quem trabalha com computador, com internet, muitas pessoas hoje em dia não utilizam mais o mouse, né? Eu gosto muito de usar, se eu estiver usando o Note, eu gosto de usar aqui o dedinho. Mas a maioria das pessoas ainda usa muito o mouse. Então, quando a pessoa fica muito tempo com a mão assim, ó, aqui, a pessoa acaba sentindo dores, tá? Essas dores, elas já tem até um nome para isso, lesão por esforço repetitivo. E o meu marido, ele estava ficando com esse osso aqui bem crescido. Eu andei pesquisando e descobri que quem trabalha com tecnologias, principalmente na frente de computadores, digitando, utilizando o mouse, tem que ter a cada 1 hora 15 minutos para descansar, para fazer massagem, para ir lá fora, respirar um ar puro, depois voltar. Aí eu fui inventar de falar para o meu marido. Aí meu marido conversou com o pessoal com quem ele trabalhava na época, e o pessoal fala: não, isso não existe não, isso é conversa. Eu peguei, imprimi a lei, levei para as pessoas observarem que é verdade. Naquela época, pessoal, não tinha isso, tá? Naquela época as pessoas tinham que trabalhar e tinham que se virar, tinham que aguentar aquele impulso todo, o dia, aquela zoada. Já pensou as máquinas batendo, a zoada da máquina a vapor, porque a energia da época era da máquina a vapor. Então assim, todas as engrenagens da fábrica só funcionavam com aquele barulhão. Então imagine como que as pessoas ficavam. Não tinha os EPIs, hoje em dia nós temos, né, como tapar os ouvidos, usar óculos e diminuir um pouco o mal-estar que está sendo provocado por aquele barulho. Então a sociologia, ela veio para responder às novas situações colocadas pela Revolução Industrial. Os problemas que foram surgindo, a sociologia tentava responder, tá? Então, a segunda Revolução Francesa, Francis Bacon,
recusou a teologia como base explicativa. Ele achava que o dogmatismo tinha que ser levado para o campo científico. Por esse motivo, a sociologia é uma ciência que estuda a sociedade, o comportamento social das pessoas, como que as pessoas estão de acordo com o que elas estão fazendo, tá? Os iluministas, ideólogos da burguesia contra os privilégios da sociedade feudal. Aqui, prestem atenção. A burguesia, pessoal, a burguesia, quando fala em burguês, está se falando em relação a comerciantes, né? Pessoas que não nasceram ricas. Vai cair o fio aqui. O fio está se puxando. Isso acontece, viu? O que acontece? Como eu estava falando, a burguesia é uma classe que fica contra os ricos e os pobres. Dá para entender isso? A burguesia fica aqui no meio. Os ricos ficam aqui e os pobres aqui. Então, a burguesia, ela sofre o impacto da classe alta, tá? Porque ela às vezes pega empréstimos da classe alta, das pessoas ricas, e ela tenta sugar das pessoas pobres, as pessoas que estão abaixo dela. No caso, você é comprador, você é consumidor, então você consome do povo burguês. O povo burguês, para eles terem comércio, a loja deles, eles precisam de investimentos. Então, os bancos emprestam dinheiro para os burgueses. Os burgueses não nasceram ricos, tá? Eles se tornaram ricos porque, de certa forma, eles estão lucrando a nosso custo, porque eles vendem para nós. Então, quer ver? Observem aqui. A burguesia se chateou aqui, ó, contra os privilégios da sociedade feudal, ou seja, o povo que já era rico e que naquela época dominava grande parte da Europa. Como eu expliquei para vocês, o feudalismo foi substituído pelo capitalismo. Então a classe burguesa conseguiu colocar o capitalismo em vigor. Então vamos ver. Nascimento da sociologia. Auguste Comte busca pelas leis universais. Ou seja, novamente eu falo para vocês, para explicar como que os trabalhadores se sentiam, ninguém podia falar sem existir uma lei, sem existir algo documental. Então, por esse motivo, nasceu a sociologia. Mas, até no início, não havia críticas ao capitalismo. Comte, iluministas, eram doutores em guilhotina. Vejam bem, se eram doutores em guilhotina, para o povo, os iluministas não significavam coisas positivas, não é isso? Aí tá aqui, ó, reconciliação entre ordem e progresso. Interessante isso aqui, ó. Ordem e progresso está dentro da nossa bandeira, né? A bandeira do Brasil. E surgiu de um tema iluminista. Ordem e progresso dá a impressão que o país vai estar todo numa ordem, vai crescer progressivamente e tal. Mas, na verdade, essa frase, essa expressão aí, ela quer dizer mais do que isso. Ela quer dizer que nós temos que manter a ordem, nada de revoltas, nada de revoluções. Acho que a nossa bandeira tem que ser mudada, né? O que vocês acham? Aí vamos continuar. O século XIX, a ciência sofreu vários impactos, não é isso? Nós tivemos o surgimento do Estado laico,
que é a questão do país decidir, deixar livre a escolha da religião. Por exemplo, o Brasil é um estado laico. Você é católico, você é protestante, se você quiser seguir outra religião que não seja o cristianismo, você pode ser muçulmano, pode ser judeu, pode ser budista, pode ser o que quiser, tá? Então, isso tudo teve início lá no século XIX. Aí nós tivemos também o darwinismo, que é a questão da explicação de que muitas coisas podiam acontecer para que alguns continentes fossem mais destacados. Foi aí onde Darwin se desculpou muito depois. Antes dele morrer, ele ainda tentou corrigir algumas falas muito errôneas que ele fez sobre a sua teoria, né? O darwinismo, que é a questão da evolução humana e tal. Aí ficou muito mal vista no mundo inteiro. Até hoje tem pessoas que usam o darwinismo para dizer que a Europa é mais desenvolvida porque só tem brancos, a África é menos desenvolvida porque só tem negros. Então, infelizmente, foi algo que Darwin depois se arrependeu, que ele quis desmentir as próprias palavras, falando que na verdade haviam confundido o que ele havia explicado, mas aí não teve mais correção, tá? Então, só as pessoas com muita boa índole para entender, com a mente aberta, que pode entender que o progresso, o crescimento das pessoas não se dá pela cor da pele, pelo tamanho, pela grossura, né? Então vamos continuar. Também nós tivemos a sociologia, que surgiu como ciência, a psicanálise, tudo isso, explicação da realidade através da observação dos fatos, tá? Estava acontecendo algo na sociedade e sempre quando está acontecendo alguma coisa, pessoal, na sociedade, os seres humanos se manifestam de modos diferentes. Começam a ter comportamentos diferentes, tá? Esses dias, deixa eu ver, domingo passou uma notícia no Fantástico que me deixou assim um pouco preocupada, porque algumas pessoas, elas têm um comportamento diferente. Claro, todo mundo se comporta diferente, ninguém se comporta igual. Porém, tem muitas pessoas que têm o senso comum, né? Se vê que todo mundo está usando máscaras, usa máscaras. Se todo mundo está limpando as mãos com álcool em gel, utiliza álcool em gel. Só que tem pessoas que quando elas estão muito nervosas, quando elas estão em pânico, elas travam, elas se comportam de um jeito que irrita a maioria das pessoas. Só que, infelizmente, o pessoal não está entendendo isso. Isso é um comportamento que está sendo encarado como afronta. Fulano de tal está afrontando o senso comum. É uma pessoa que está se comportando mal. Se todo mundo está indo para a direita, por que ele está indo para a esquerda? E muita gente já foi presa por causa disso, porque no documentário que eu vi no Fantástico, dia 17, eu assisti e o que eu entendi foi isso, que aquelas pessoas, elas não estavam debochando. Na verdade, aquelas pessoas, talvez, elas estão tão amedrontadas quanto eu, quanto vocês, quanto as pessoas que estavam lá, tá? Porque o rapaz não queria usar máscara, ele colocou a máscara aqui na cabeça e quando ele foi colocar a máscara na cabeça, ele já foi detido. Os policiais estavam mostrando para ele que todas as pessoas estavam usando máscara e que era falta de respeito e tal, coisa e tal. Só, gente, que isso chama-se mudança de comportamento em relação a um padrão,
tá? Isso a sociologia explica, tá? Nós temos sempre que tentar entender que o comportamento nosso, ele é pessoal. Só que às vezes nós somos obrigados, coagidos de certa forma, a mudar o nosso comportamento, tá? Às vezes, por mais que a gente não aceite, mas nós temos que ir de acordo com a maioria. Só que tem pessoas que a mente delas, por mais que elas entendam que elas têm que obedecer o senso comum, a mente delas não interage com o que está acontecendo na realidade. Aí a pessoa tem aquele tipo de comportamento que para uns é ignorância, é deboche, mas que de repente, se for analisado, se for estudado caso por caso, o caso daquele rapaz, com certeza ele está tendo um pânico tão grande que ele quer demonstrar que não tem medo de nada, tá? Então vamos voltar aqui. Então a sociologia, ela no futuro vão surgir vários livros que vão falar sobre essa pandemia e com certeza a mudança de comportamento que as pessoas vão ter a partir que essa pandemia seja controlada. Agora mesmo surgiu umas notícias aí que parece que já tem vacinas e infelizmente vai demorar todo mundo estar vacinado, é claro, né? Mas tá mais antes tarde do que nunca, né? Aí o que acontece? Futuramente terão livros que irão explicar o que mudou na vida das pessoas, o que mudou na vida dos seres humanos no ano de 2020 com essa pandemia. Com certeza, muitos comportamentos, o padrão de comportamento nosso vai mudar muito, tá? Tem aquelas pessoas que têm toque, né? O transtorno obsessivo, tarará, de ficar lavando, de ficar limpando. Imaginem como que essas pessoas vão ficar a partir de agora. Imaginem, fiquem observando o que eu estou falando para ver se não faz sentido. Então vamos continuar. A ciência, né, servindo a dominação burguesa, ou seja, os burgueses estavam em ascensão. Aí surgiu o positivismo, que impedia novas revoluções. Aquilo que eu falei, instrumento da burguesia. Aí a ordem e progresso, ou seja, ninguém podia se rebelar contra nada, tá? Por quê? Porque era um jeito de ser impedido os grupos que fossem lutar por novas melhorias, por novos salários, por menos horas de trabalho. Essas pessoas não conseguiriam, porque nessa época tinham alguns ideais, algumas ideologias, como por exemplo o positivismo, que impediam novas revoluções. E esse instrumento era burguês. Lembrem-se disso, uma categoria, uma classe de pessoas que queriam crescer. Tanto é que hoje em dia a classe burguesa, ela continua sendo intermediária, né, entre o pobre e o rico, mas ela tem um grande domínio, tá? Aí tivemos também aqui o darwinismo social, aplicação do darwinismo nas explicações sociais, aquilo que eu falei sobre diferenças seriam raciais. O povo europeu é um povo que cresceu muito tecnologicamente, que evoluíram muito socialmente, economicamente, devido às suas cores, não é isso? Devido à sua cor, sociedades evoluíram. Já as sociedades que menos evoluíram era porque tinham outra raça, outra cor. Então, infelizmente, essas questões foram colocadas e houve, é óbvio, um preconceito misturado com todas as ideias aí que fizeram com que eles olhassem muito para os países com etnias diferentes, a um ponto de escravizar, só que com novos nomes, imperialismo, qual é o outro nome que eu posso utilizar? Neocolonialismo, que era uma forma de colonizar um pouco diferente daquela maneira como os europeus colonizaram o Brasil.
Aí nós temos aqui os 3 porquinhos, né? O tema é positivista, número 1 aqui, positivista funcionalista, de Emile Durkheim. Aí a ideia dele era a vida coletiva seria gerida acima e fora dos indivíduos, consciência coletiva, ou seja, a ideia tinha que partir para todos e não só de um indivíduo. Materialismo histórico dialético, Marx e Engels. O domínio de uma classe sobre outra. Esse camarada aqui, principalmente, né, Karl Marx, ele acreditava que só os proletariado lutando contra a classe burguesa que seria um jeito de organizar o mundo, colocando as pessoas que realmente trabalhavam para lutar contra as pessoas que fossem donos das máquinas de trabalho, né, das empresas, das indústrias. Aí o terceiro aqui, compreensivo, Max Weber. A ação individual como ponto de partida, ou seja, a ideia dele aqui é que a minha ação tem um ponto de partida para a minha sociedade. Cada qual puxava para um lado, tá? E, na verdade, o que mais defendia o povo trabalhador, de certa forma, era Karl Marx. Emile Durkheim, a teoria positivista da sociedade, de 1858 a 1918, transformou a sociologia em ciência, metodologia e objetivos de estudo. Lembrem-se, tudo que tenta explicar algo tem que ser transformado em ciência. A partir do momento que um grupo de pessoas precisa explicar alguma coisa, para essa coisa ser vista pela sociedade, ser entendida, tem que ser elaborada uma ciência, que para isso foi criada a sociologia, para explicar as manifestações diversas das pessoas, né, dos seres humanos. Aí nós temos aqui um quadro bem interessante, né? Indivíduo, mais indivíduo, mais indivíduo, mais indivíduo, mais indivíduo, que dá a consciência coletiva. Aqui, uma só pessoa tem a consciência individual, submissa à coletividade, ou seja, eu tenho o meu pensamento, né? Mas, de certa forma, eu sou submissa ao pensamento coletivo. Por exemplo, isso é só uma ideia minha. Eu sou a favor que as pessoas continuem trabalhando. Isso é a minha ideia. É óbvio, tendo cuidados, usando máscara, lavando bem as mãos, tomando um bom banho quando chega em casa, e quando sai também, né? Se protegendo da maneira correta, mas isso é a minha ideia. Por quê, pessoal? Eu tenho pais de alguns alunos meus da escola pública que eles vivem de vender. Eles têm uns que vendem comida, almoço, jantar, tem outros que vendem café da manhã. Agora mesmo, quando eu passei, eu conversei ali com a mãe de um aluno meu que ela disse que não sabe o que vai fazer, porque por mais que ela tenha recebido o auxílio emergencial, ela não conseguiu pagar o aluguel, ela não conseguiu pagar a energia, ela não conseguiu comprar alimentos, porque R$600 é pouco. Então, se vocês pararem para pensar, as pessoas precisavam continuar trabalhando, mas, é claro, né, tendo todos os cuidados. E se de repente o negócio pegar mesmo, mais do que já pegou, aí deveria dar uma pausa e tudo, mas mesmo sabendo que essas pessoas vão passar muita fome, tá? Observem que as pessoas, elas vivem falando,
mas o governo tem que ajudar. O governo, de certa forma, está ajudando muito pouco, mas está ajudando um pouquinho. Só que nós também teríamos que fazer a nossa parte. Se você tem um vizinho, uma pessoa que está desempregada, que tem crianças pequenas, pare para pensar. Essas crianças, elas comem, elas tomam remédio, elas precisam de muitas coisas para ter vida saudável. Porém, a maioria de nós não pensa em ajudar o outro, o próximo, tá? Então, a gente pensa só, normalmente a gente pensa mais na gente e nos nossos familiares. Eu já vi pessoas que têm uma condição de vida boa, bem confortável, casas boas, casas para alugar, automóveis, tudo bonitinho, tudo bem, e recebeu, fez cadastro, recebeu, ainda fica brincando com o dinheiro, dizendo que o Bolsonaro deu dinheiro para eles, mas na verdade e não gostam do governo, criticam o governo e conseguiram ser corrupto, porque se a pessoa tem uma condição de vida que não há necessidade dele receber esses R$600, se ele recebeu, para ele ser uma pessoa, digamos que de acordo com o senso comum, uma pessoa legal, essa pessoa tinha que pegar esse dinheiro e dar para as pessoas que precisam, né? Para pensar sobre isso. Quem recebeu o dinheiro, pessoal, e não está desempregado, tem uma vida mais ou menos cômoda em relação às outras pessoas que estão passando fome e recebeu os R$600 e está brincando, gozando da cara das pessoas que estão passando fome, mesmo recebendo os R$600, essas pessoas, elas são más, tem que ter um estudo sobre elas. A sociologia tem que criar um mecanismo aí para estudar o comportamento dessas pessoas, que com certeza não é muito bom. Como eu sempre falo com vocês sobre a questão da corrupção. Os políticos, todo mundo fala, os políticos são corruptos, mas nós temos que olhar para nós, para nós que formamos essa sociedade. A maioria de nós é corrupto. Isso nós já conversamos na sala. Porque se eu tenho emprego público, eu tenho minha casa, eu não pago aluguel, eu tenho meu transporte e sou cadastrado no CAD único e tudo, porque isso é normal, a gente ter cadastros, e eu recebi esse dinheiro indevidamente, se não tiver como eu devolver para o governo, então não custaria nada eu passar para quem realmente precisa. Se eu não quisesse dar o dinheiro, eu poderia dar em alimentos, em remédios. Vamos pensar sobre isso. Então, nessa organização aqui, nós temos os indivíduos, aí nós temos a consciência individual, aí nós temos já uma consciência coletiva, que é o que um grupo pensa, e daí, quando um grupo tem uma consciência coletiva, permite a organização social. Se a maioria de um grupo pensar coletivamente de um determinado modo, por exemplo, a nossa turma aqui, a primeira série, se todos nós, juntamente aqui, todos os alunos da primeira série, juntos com a professora, se nós pensamos que indiferente de você ter emprego, de você ter uma qualidade de vida melhor do que a maioria da população, se você recebe os R$600 e acha que é justo, então é esse o padrão. Se você acha que é justo, ok. Agora, se você analisar bem, observar e pensar de modo coletivo que isso não é positivo, aí sim você tem que mudar, tá? Mas isso tem que favorecer a todos. Todos têm que compartilhar da mesma ideia, certo? Então, continuando. Aí nós temos o objeto,
que é o fato social. Como eu acabei de explicar, os fatos sociais eles acontecem e mudam a rotina das pessoas, mudam o comportamento das pessoas. E agora mesmo, quando eu falei para vocês que a pandemia vai mudar a nossa sociedade, isso não é invenção da minha cabeça. Todos vocês vão sair dessa pandemia com um diferencial. Alunos que não gostavam de computadores vão passar a gostar, alunos que não gostavam de se comunicar por áudio nos grupos de WhatsApp vão passar a gostar, professores como a Eliette, que não gosta de foto, teve que interagir com câmera. Então, assim, é uma mudança de comportamento, tá? Que, com certeza, o novo normal, quando as aulas retornarem, vão ser, assim, aulas presenciais com o mínimo de alunos, e a rotina da aula à distância, eu acredito que vai demorar a acabar, tá? Então, quem está pensando que vai acabar, eu só lamento, não vai. Aí nós temos aqui a coerção, que é força sobre as pessoas, exterioridade, mecanismos prontos, independentes da vontade do indivíduo. E 3, a generalidade, aplicada a todos ou a maioria deles. Quando o nosso governador, o bom da liberdade de expressão, né, que a gente pode citar nomes, o nosso governador, ele está agindo bem. Eu acredito, concordo, ele está agindo bem, está tomando providências, e mesmo assim, a saúde em Belém, por exemplo, que o fluxo de pessoas é bem maior, e quando alguém passa mal nas cidades menores, como Pacajá, Novo Repartimento e tudo, acabam indo até Belém, então sobrecarregou muito os hospitais de Belém. Eu não queria estar na pele de nenhum governante, viu? Deixo bem claro que isso é muito sério. Eu observo que ele está tomando precauções. Esse é o ponto de vista que a mídia mostra, né? Aí, resultado, quando ele fala que é para todos ficarem em casa, que não é para abrir loja, que não é para ter comércio aberto, que não é para vendedores ambulantes, nada funcionar, aí eu já me preocupo, né? Porque ele está fazendo uma dessas observações aqui, ó. A coerção, força sobre as pessoas, tá? Porque ninguém pode sair de casa, só que aí aquelas pessoas que dependem daquele trabalho para a sua subsistência, aquelas pessoas vão ser obrigadas a fazer outra coisa. Lembram que lá no início, quando a gente estava falando de por que surgiu a sociologia, aí fala da pobreza, da miséria, que as pessoas tiveram que roubar, tiveram que se prostituir, caíram no mundo do alcoolismo e tudo. Então, os governantes eles têm que ter muito cuidado, eles têm que pensar muito sobre isso, porque quando eles fazem a coerção, as pessoas têm que ficar assim. Então, eles têm que ter um outro ângulo para ajudar aquelas pessoas que, de certa forma, vão ter que mudar o padrão de vida, mudar o comportamento. É bem interessante esse tema, dentro do que nós estamos vivendo. A exterioridade, né? Mecanismos prontos, independentes da vontade dos indivíduos, ou seja, as coisas vêm de fora. Ninguém perguntou para nós se nós gostamos do que está acontecendo. Isso é algo que veio e que nós temos que interagir com aquele evento, né? Aquele fato social. Generalidade, aplicado a todos ou a maioria deles. Por exemplo, quando fala assim, ficar em casa. Se você é uma pessoa que tem um padrão de vida bom, uma pessoa que já tem uma casa boa,
uma pessoa que está com a conta bancária organizada. Você não vai precisar realmente sair de casa, né? O seu emprego você pode levar para casa. Olha, se eu tivesse uma internet boa em casa, um computador de boa qualidade, eu não sairia de casa, eu não viria aqui para a escola, eu gravaria minha aula lá em casa e enviaria para o Olympus. Mas eu não posso. Então, o tema de sociologia de hoje, ele dá para trabalhar todas essas situações. Nós temos que ver que cada moeda tem cara e coroa. Então, os indivíduos, eles têm comportamentos diferentes, às vezes pelas suas necessidades. Ninguém se comporta num padrão anormal só porque acha bonito. Às vezes você tem um comportamento diferente por causa da tua necessidade, que é diferente da outra pessoa, certo? Aí, então, nós não podemos generalizar. Então, os fatos sociais consistem em maneira de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo, dotados de um poder de coerção. Infelizmente, é assim que acontece. Aí, como as pessoas se mantêm unidas? Pela solidariedade. Pela solidariedade. Olha que palavra bonita, né? Solidariedade. O que faz as pessoas unidas é você ser solidário a outra pessoa. Que a palavra que está sendo utilizada muito atualmente é a questão da empatia, tá? Eu não sei se a nossa turma tem alunos pequenos matriculados aqui na escola, mas eu tive observando que tem alguns pais de crianças, né, que acompanham as aulas e estavam criticando nós, professores, que disse que a gente tinha que participar de cursos para aprender a se comunicar em uma videoaula. Eu achei isso interessante. Aí é que eu digo, pessoal, como é que nossa próxima geração, essa geraçãozinha que está pequenininha aí, como que essas pessoas vão crescer com pais assim? Como é que nós temos que incentivar as crianças a terem empatia? O que é ter empatia? É você se colocar no lugar do outro, entender o lado do outro, tá? Você observar que aquela pessoa, ela tá sentindo algo, ela tá sofrendo, vamos supor, e não criticar. E se você quiser criticar, faça a crítica construtiva e não a destrutiva, do tipo, eu pelo menos acho que se alguém falasse para mim sobre essa formação, eu iria sorrir, né? Eu concordaria até, eu diria assim, é verdade, ó. Mas para isso, teria que ter um tempo a mais longe dos alunos. E quem iria ter dificuldades seriam as famílias, os alunos, que ficamos um mês sem aula, tá? Então, na verdade, a intenção da escola é fazer com que nós nos adaptemos, tanto os professores quanto os alunos e suas famílias. Aqui, então, a solidariedade é o que mantém as pessoas unidas. Nesse momento, todos nós temos que pensar empaticamente para que possamos nos manter unidas. Aí nós temos aqui a solidariedade mecânica, né, que é a religiosa. Por quê? Porque se eu escolho uma determinada religião, eu penso igual aquele povo todo que está lá, né, pelo menos em relação à religião. Aí nós temos aqui, eu não vou discordar, aí a solidariedade orgânica, não há unidade, ou seja, são códigos de conduta direito, ou seja,
Nós estamos, cada qual, com uma ideia, tá? Nós temos um direito para lutar. Nós estamos aqui, ó, as pessoas estão numa reunião aqui, talvez numa manifestação. Então, assim, essas pessoas aqui estão lutando por um direito. Essas pessoas aqui não, elas estão discutindo valores da religião que elas já escolheram. Então, é uma coisa mecânica. Agora, aqui não, é orgânico, porque as pessoas se organizaram para lutar por um direito. Opa, Eliette, calma. A moralidade e a anomia. Aí, o que é moral? Aí, uma crise moral gerava uma instabilidade perigosa. Ou seja, quando fala muito em roubos, quando fala muito em decepções, as pessoas começam a sociedade começa a ter uma crise moral, porque os seus representantes estão sendo cobrados, a sociedade também começa a se comportar parecido. Isso eu já observei muito. Tudo que força o indivíduo a contar com o seu próximo. Isso é muito bom, quando nós podemos contar com outras pessoas. Aí, grupo profissional ou a corporação, responsável pela moral das novas sociedades. Aí, o que Emily Durkheim fala? Um poder moral capaz de conter os egoísmos individuais, de manter no coração dos trabalhadores um sentimento mais vivo de solidariedade comum, de impedir que a lei do mais forte se aplique. Só que alguns ideais de Durkheim fazia com que as pessoas ficassem calmas em relação até aos patrões, por mais que os patrões estivessem errados. Fim do equilíbrio e solidariedade entre as pessoas. Infelizmente eu não consegui achar uma imagem com o Flamengo, aí veio a imagem do Corinthians. Aí nós temos a anomia, que é o fim do equilíbrio e solidariedade entre as pessoas. Aí, obra importante de Emily Durkheim, o suicídio. Aí, clima, enfermidade mental, fundo étnico, fundo racial. Para Durkheim, a causa é sociológica. Tudo que acontece que envolve suicídio, para ele é uma causa sociológica. Ou seja, ninguém causou o suicídio por si próprio, mas sim por algum fator sociológico, ou seja, que envolve um padrão talvez da sociedade. Tipos de suicídio. Suicídio egoísta acontece sob condições de isolamento excessivo. A pessoa se isola, não quer nem papo com ninguém, tarará. Esse é um tipo de suicídio. Suicídio altruístico acontece sob condições de apego excessivo, ou seja, tem até um exemplo aqui dos rapazes, dos kamikazes, né, que morriam nos aviões para jogar as bombas na guerra. Então é um suicídio altruístico, ou palavra difícil, que na verdade eles faziam porque tinham um amor muito grande à pátria deles. Então eles não estavam nem aí, estavam na guerra. Então quem entrou na chuva foi para se molhar, quem entrou na guerra foi para morrer. Ai. Aí nós temos também aqui, deixa-me ver, suicídio anômico. Acontece quando há ausência de normas, ou seja, a anomia. Não tem normas, então é anômico. Ou seja, hoje em dia nós vimos pessoas mostrando, antes da pandemia, mostrava muito a guerra da Síria, a violência do povo lá na Venezuela, né, o povo sendo obrigado a fugir da Venezuela. Aquilo ali é uma espécie de suicídio anômico, porque não tem normas, tá? E o pessoal estão sofrendo suicídio porque ninguém também está fazendo nada por eles. Aí, suicídio fatalístico acontece
em sociedades onde há alto grau de controle sobre as emoções e motivações. Esse é o suicídio fatalista. Aí nós temos já Durkheim, aqui a questão do capitalismo, né? Ideal de universalidade, desenvolvimento das ciências, onde surgiu o positivismo, a busca pela universalidade, realização das corporações e generalizações. Aí o Max Weber, unificação tardia, diversidade nacional, ideal da diversidade. Aí surgiu o idealismo, busca pela diversidade, entendimento de causas específicas. Vocês estão começando a entender que a sociologia é uma ciência com várias organizações, várias divisões, tá? E que ela vai mudando de acordo com a sociedade que muda ao seu redor. Aí nós temos a ação social, o papel da sociologia, a captação da relação de sentido da ação humana. Tudo o que acontece com as pessoas se torna um padrão social. A ação social é fruto da comunicação do indivíduo com seus demais. Se vocês observarem, tem pessoas que têm carisma com outras pessoas, que motivam outras pessoas, tá? Isso é uma ação social. Nós temos o papel do sociólogo, que é criar modelos racionais, que quando observa um padrão social, vai investigar o porquê que as pessoas estão se comportando daquela forma, o que é que está acontecendo com aquele grupo social. Se vocês observarem, cada país, cada lugar, as pessoas têm um padrão de comportamento diferente, porque o grupo social influencia no comportamento das pessoas, tá? Aí nós temos aqui a ação racional com relação a um objetivo, conhecimentos e meios possíveis. Se vocês analisarem bem, olha o comportamento diferente entre as mulheres aqui, umas com a roupa bem decotada, bem curtinha, já outras com um comportamento de roupa, uma vestimenta mais fechada, porque na verdade a sociedade ela vai mostrando o que pode e o que não pode. Aí a ação racional com relação a um valor, a ideia de honra, valor interno, a sociedade e o poder. Aí Estado existia, população deve obedecer a uma autoridade reconhecida como legítima. Isso é a questão do poder que a população também exerce sobre o governo. Aí nós temos um governo racional, legal, um tradicional e o carismático, aquele que as pessoas gostam, acham legal, simpático, se parece com ele. É uma das coisas que engana muito o povo. O nosso povo, ele às vezes é enganado pelos carismáticos, viu? Pense bem sobre isso, porque às vezes isso na história mesmo do mundo, você observa que às vezes os grupos que se tornam grupos poderosos foram aqueles grupos que mostraram para a maioria da população, principalmente a população pobre, que aquele grupo só existe por causa deles, por causa da pobreza, por causa do agricultor, por causa do negro, por causa da mulher, tá? E aí aqueles grupos se envolvem com aquele carisma. Ah, eu sou mulher, tenho que votar em mulher. Ah, eu sou negro, tenho que votar em negro. Ah, eu sou pobre, tenho que votar em pobre. A gente tem que parar com isso. Você tem que estudar as propostas. E quando alguém te perguntar em quem você votou, eu votei em fulano, porque a proposta dele me contemplava. Pensamento sociológico, tá? A religião e o capitalismo,
Isso aí, o Brasil mesmo, quando ele foi colonizado, ele teve um forte impulso na questão da religião. Lembrem-se que quando o Brasil foi colonizado, a Europa estava na reforma e contra-reforma da Igreja Católica. Então, a religião, ela, junto com a economia, ela sempre anda junto com o capitalismo, tá? O que explica o desenvolvimento do capitalismo no Ocidente? A ética protestante e o espírito capitalismo. Ética e espírito, ou seja, o capitalismo, ele está presente na religião. E a religião, de certa forma, foi utilizada pelo capitalismo para poder crescer como sistema econômico. Aí nós temos aqui, olha a visão que dentro da sociologia o catolicismo tem do trabalho e o calvinismo. Calvinismo, no caso, uma religião, uma igreja protestante. O catolicismo, a igreja católica. Aí nós temos aqui trabalho como maldição, desprendimento material, sacrifício e renúncia. Aí, calvinismo, trabalho é uma bênção, uma vocação, uma profissão, e contrário do ócio, ou seja, o ócio é quando você não faz nada. Se você está ocioso, você não está trabalhando. Se você está trabalhando, você não está no ócio. Aí surge Karl Marx, como eu mostrei para vocês lá no passado. O cara era judeu, da Alemanha, filósofo, jornalista, historiador, economista e, por último, sociólogo. Aí o mundo dele, como que era? Muita pobreza, muita luta, a África aqui toda dividida, né? Várias potências colonizando a África, as indústrias, a burguesia aqui, o povo pobre. Aí o mundo que Marx ajudou a criar. Aí nós temos aqui, ó, acho que vocês vão entender essa imagem, tá? Os países socialistas. As influências, quem influenciou Karl Marx? Aristóteles, Hegel, Feuerbach, que negou a intervenção divina, né? E é assim, pessoal, os estudos da sociologia, da filosofia, eles ajudam a gente a pensar. Nunca se deixem pensar só no negativo. Pensem em aprender a retirar um aprendizado de um texto desse com o que está acontecendo na atualidade. Por exemplo, vocês perceberam que tudo que está na introdução da sociologia, se a gente for dar exemplos, nós temos na atualidade sempre um exemplo, tá? A influência desse pessoal todo aqui, economistas ingleses, estudo do capitalismo. Aí uma frase que o Karl Marx fala, que eu acho assim bem interessante, ó. Os filósofos não têm feito nada a não ser interpretar o mundo de diferentes maneiras. Que quando nós trabalhamos filosofia, né, a gente estuda muito que a filosofia ensina a gente a pensar. Cada um pensa de uma maneira diferente. Já ele criticava, embora ele fosse filósofo, né, mas ele criticava que os filósofos não têm nada a não ser interpretar o mundo de diferentes maneiras. O que importa é transformá-lo. Já enquanto sociólogo, ele pensava que, em vez da gente só pensar o mundo de diferentes maneiras, a gente tinha que transformá-lo. Todas as vezes que você tentar criticar alguma coisa, normalmente nós temos que dar uma sugestão de como melhorar aquilo que você criticou. Quando você dá uma sugestão, você está sendo uma pessoa, digamos que sociológica, tá? Porque você está mostrando como que aquele erro pode ser consertado.
embora tenha pessoas que apenas critiquem e não mostrem como que aquele erro pode ser corrigido. Quando essa pessoa só pensa em criticar, ela está agindo como um péssimo ser humano, na verdade, porque o bom cidadão é aquele que ele vê o defeito, ele mostra como corrigir. Aí sim, ele está sendo um cidadão nota 10, tá? Então vamos continuar aqui, que nós já estamos quase terminando nossa maravilhosa aula. Aí nós temos os conceitos fundamentais da sociologia, a questão da relação de trabalho, tá? Que antes era a escravidão dentro da propriedade, a servidão também não é livre, trabalho assalariado, nós vendemos o nosso trabalho, nós estamos nesse último aqui. Trabalho assalariado, ou seja, nós vendemos a nossa mão de obra, a nossa força de trabalho. A manufatura medieval, preço justo, isso na manufatura medieval. Já no capitalismo, o negócio é o lucro. Olha, agora mesmo, deixa eu ver se nessa sala tem não. O álcool em gel era um preço. Com a pandemia, o álcool gel subiu 10%, 15%. Agora acho que tem lugares que a gente encontra álcool em gel quase a metade mais cara, ou 50% mais caro do que era antes, tá? Aí a alienação, nós não podemos ser alienados, tá? Perda de algo, privação, o operário é um apêndice da máquina. Nós não podemos ser só o apêndice da máquina, nós temos que ter motivação para reclamar, para explicar o motivo da nossa insatisfação. Forma máxima de alienação é a propriedade privada. Você, normalmente, no que é privado, infelizmente, você está ali porque você escolheu. Então, normalmente, você não tem muito o que questionar. Essa é a maneira de alienação maior, é a da propriedade privada. Aí nós temos a mais-valia, né? O aumento de valor, trabalho não remunerado pelo patrão. Como ampliar a mais-valia? O aumento da tecnologia de jornada de trabalho, e assim o cara continua ganhando muito e o funcionário dele que vende a mão de obra continua ganhando pouco. Isso no nosso país todinho, de ponta a ponta, acontece a mais-valia o tempo todo. Aí tem aqui uma historinha para vocês se divertirem um pouco, tá? Onde mostra o exemplo de como que acontece, na verdade, a mais-valia, tá? O lucro que o patrão ganha o tempo todo e o funcionário nem imagina. Aí nós temos as classes sociais, o proletariado, que não detentores dos meios de produção, ou seja, e a burguesia, donos dos meios de produção, os comerciantes, no caso. Eu sou proletário, viu? Vocês, a maioria, tem gente aí no meio que deve ser dono dos meios de produção, tem que ser, são burgueses. Eu quero saber, viu? Lá no grupo de WhatsApp eu vou perguntar quem é burguês e quem é proletário. Eu sou proletário, porque eu vendo a minha força de trabalho. Quero saber se vocês são proletários ou burgueses, tá certo? Aí, olha só. Conteúdos abordados da página 2 até a página 15 do livro de Sociologia. Essa atividade, pessoal, ela será entregue para entregar para mim até o dia 30 de junho, tá certo? Que é quando nós teremos outra aula de Sociologia. Elabore um texto explicando como o desenvolvimento da Sociologia chega ao Brasil. Tá? Eu gostaria que vocês observassem como que o desenvolvimento da sociologia chegou até o nosso país, tá bem? Isso é muito interessante.
houve um erro de digitação aqui no meu slide, tá bom? Desculpa aí a vergonha. Sociologia com S minúsculo, emendado com o da, e Brasil, nome do nosso país maravilhoso, com a letra B, meu pai eterno, minúsculo. Desculpa aí a vergonha, tá? Acho que foi na hora de enviar para o WhatsApp que eu acredito que eu emendei tudo aqui. Me desculpem, mas eu vou colocar bem direitinho lá na nossa aula, tá certo? Então lembrem-se disso, pessoal. Olha, as atividades estudadas hoje no livro de Sociologia, da página 2 até a página 15, tá? Tem algumas atividades, algumas questões, vocês poderão responder, fotografar e enviar também para o meu WhatsApp, o meu PV. Essa questão do texto, para vocês pesquisarem sobre como que o socialismo, como que a sociologia chegou ao Brasil, eu gostaria que vocês enviassem até o dia 30 de junho, que é quando nós teremos a próxima aula de sociologia, ok? Agora, eu quero saber de vocês como está a produção dos vídeos de vocês, tá? Vocês já têm viralizado o bem? Eu preciso receber esses vídeos ou essas mensagens, incentivando as pessoas a viverem melhor durante essa pandemia. E a atividade sobre mosaicos? Já fizeram? Vocês deverão enviar para o meu PV, pessoal, já estou esperando, tudo bem? Boa noite e fiquem bem, usem máscaras, se comportem da forma adequada, né? Não surtem, igual aquele rapaz que eu vi no Fantástico domingo. Lembrem-se, nós podemos até não concordar com tudo, mas precisamos entender e respeitar as outras pessoas, tá? Se você acha que esse vírus é uma besteira, tudo bem, isso é um pensamento seu, mas aí nós temos que respeitar o senso comum, que é a maioria, tá? Boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Cheiro, fiquem com um vídeo que eu vou passar para vocês, resumindo um pouco o conteúdo que nós estudamos até agora, ok? E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabolic. Hoje eu vou ensinar para vocês as principais diferenças das teorias de Durkheim, Weber e Marx, que são pensadores clássicos do século XIX e até do século XX. E a teoria deles é a base para a gente entender a sociologia, ou o estudo das sociedades. Primeiro, vamos começar com o francês Émile Durkheim. Para o Durkheim, os fatos sociais devem ser estudados como coisas. Como assim, professor, como coisas? Porque tratando os fatos sociais como coisas, você se afasta deles e acaba sendo imparcial. O Durkheim não quer que a gente seja parcial para estudar a sociedade. O Durkheim acreditava que os fatos sociais deveriam ser estudados e analisados embasados nas ciências naturais. Para ele, existe uma ordem natural das coisas acontecendo até mesmo dentro da sociedade, e as coisas acontecem de maneira natural. É uma outra maneira de dizer que os seres humanos eles não estão formando essa sociedade, pois ela já vem pronta, basicamente. Existe uma ordem natural. E vocês já devem ter percebido que isso é uma influência do positivismo de Auguste Comte. E aí um dos seus focos de estudo, o exemplo que ele vai trabalhar para falar dos fatos sociais, é o suicídio. Para o Durkheim, o suicídio é um fato social, então está ligado à sociedade. Existem três formas: o suicídio anômico, que é quando a sociedade está em crise, então acontecem casos de suicídio. Existe o suicídio egoísta, que é quando o sujeito não se sente pertencendo àquela sociedade. E existe também o suicídio altruísta, que é quando a pessoa se suicida
para a sociedade, de alguma forma. Como exemplo, a gente pode citar o caso dos kamikazes na Segunda Guerra Mundial, os pilotos japoneses que se matavam em nome do Japão. Agora vamos falar um pouquinho do Max Weber, que é um filósofo que saiu do século XIX e entrou no século XX. E o Weber se opõe ao Durkheim em vários pontos. Primeiro, que ele diz que para estudar a sociedade, para poder fazer as ciências sociais, a gente não consegue ser imparcial. Então não dá para você estudar a sociedade sem deixar os seus gostos pessoais, sem deixar as suas vontades. Esse é um ponto importante, que ele se distancia um pouco aí do pensamento do Durkheim. Mas não é só isso, o Max Weber também diz que é o ser humano que está criando, que está modificando, está atuando nessa sociedade através do que ele vai chamar aí de ações sociais. As ações sociais são colocadas pelo Weber de 4 formas diferentes. A primeira é a afetiva, que é uma ação feita por sentimentos. Existe a tradicional, que é feita por costumes. Existe a objetivando também um fim, que é com um objetivo claro. Existe também a dos valores, que é quando você coloca a questão ética, a questão política, a questão da religião, por aí vai. Em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o Weber coloca pra gente que lá no século XV e XVI o capitalismo se formou baseado na ética protestante, principalmente no calvinismo, porque ele está levando em consideração o acúmulo de riquezas proposta pelo calvinismo lá do século XVI. Agora vamos falar de um outro filósofo importante do século XIX, que é o Karl Marx. O Marx ele traz um método para a gente analisar a história. Esse método é chamado de materialismo histórico e dialético, que para ele significa que as relações de produção entre patrões e empregados são os que movem a sociedade capitalista. E, segundo o Marx, isso é contraditório. Dialética vem de contradição, embate de ideias. Por quê? Porque os trabalhadores vendem a sua força de produção, trabalham pra caramba, mas ficam com a menor parte do lucro do que é produzido. E para ele, os seres humanos são os sujeitos históricos, os sujeitos que formam essa sociedade, que atuam formando essa sociedade. Então, para ele, os trabalhadores deveriam tomar os meios de produção para iniciar um processo de revolução e acabar com as desigualdades que tinham no capitalismo. E isso fica muito claro na frase do próprio Marx. Até agora, os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo. O que importa é transformá-lo. E aí, gostou? Se gostou, curte, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Eu vou ficando por aqui, grande beijo, fui!